O Bloco de Esquerda agendou para hoje a realização deste debate por entender que esta Assembleia não pode deixar de discutir aquilo que são os aspectos centrais do processo político que decorre hoje na Europa. Mais do que nunca, a discussão política que fazemos nesta mesma Assembleia, cada proposta, cada projeto de política social, de política económica, é condicionada por aquilo que acontece hoje no âmbito da construção europeia e é, portanto, um debate central. Enfim, verificamos e registramos que o Governo também valoriza este mesmo debate e, portanto, o Sr. Ministro Paulo Portas, enfim, que tem andado um pouco desaparecido destes debates parlamentares, havia mesmo quem especulasse que o Sr. Ministro era uma espécie de património imaterial deste Governo e eis que o Sr. Ministro se materializou neste debate e estamos satisfeitos. Senhoras e senhores deputados, eu creio que não há outra forma de o dizer, os resultados do Conselho Europeu da última sexta-feira, da semana passada, são absolutamente catastróficos. Catastróficos para aquilo que é o processo de construção europeia e catastróficos em particular para a sociedade portuguesa. No contexto da maior crise, da maior dificuldade vivida do projeto europeu, quando temos tantos cidadãos, tantas economias sitiadas pela pressão dos mercados, a zona euro a viver à beira do precipício e a perspectiva recessiva plenamente instalada em tantos países da zona euro, o Conselho Europeu entendeu que tinha que decidir pela consagração do fundamentalismo ideológico, fazer a consagração de uma regra de ouro, que é colocar, a nível constitucional ou de forma equiparada, um limite ao déficit dos Estados e das economias de 0,5%. Não tem outra leitura, senhoras e senhores deputados, senão atirar todos os países para uma espiral de austeridade, desemprego e de recessão. E havia outras alternativas. Economistas, cidadãos, especialistas, ex-chefes de Estado, atuais chefes de Estado, têm apresentado outras alternativas. Mutualizar as dívidas soberanas criando eurobonds, dar um outro papel ao BCE, mas nada disso foi decidido. Ao invés, e pela pressão da Alemanha e da Sra. Merkel, sai uma proposta de consagração de limite máximo de 0,5% do déficit de Estado, que é uma proposta absolutamente irrealista, irresponsável e, creio mesmo, senhores deputados, absolutamente delirante neste contexto. Porque, veja-se, nos últimos 10 anos, apenas 2 países conseguiram cumprir sempre o limite de 3%, já não falamos de 0,5%, de 3%, apenas 2 países no contexto da zona euro. Aliás, a própria Alemanha, em 7 dos 10 anos, não conseguiu sequer cumprir o limite dos 3% do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, estamos a falar de uma proposta absolutamente delirante. E entendamos, senhores deputados, do que temos pela frente. Já em janeiro, a Itália vai recorrer aos mercados financeiros para fazer rolar a sua dívida no valor de 100 mil milhões de euros. Hoje, dezembro de 2011, a Europa não tem qualquer instrumento para atuar num contexto destes. Se a Itália falhar perante a pressão dos mercados, não há resposta no contexto europeu. E, portanto, olhando para os resultados do Conselho Europeu, é preciso ver. Se alguém quisesse destruir o projeto europeu, não tinha feito melhor do que isto. No meio desta tormenta e no meio desta irresponsabilidade, os portugueses sabem bem que estão a viver a mais grave crise social e económica da história da democracia. Trabalhadores, pequenos empresários, famílias, cidadãos, sabem na pele aquilo que é o mote político deste Governo, empobrecer. E sabem o que vem pela frente, empobrecer ainda mais. E é por isso que olham com uma enorme estupefação para aquilo que é a atuação do Governo português no espaço europeu, que aceitou com um sorriso o castigo que é imposto pela Sra. Merkel às economias mais fracas e, portanto, percebe-se, a política que é lançada pelo Governo do PSD e do CDS é a austeridade permanente, não há nada mais. 0,5%, consagrar um limite orçamental de 0,5% não é equilíbrio orçamental. É condenar toda e qualquer política de redistribuição de riqueza, toda e qualquer política de combate à pobreza, toda e qualquer política de prover ao crescimento da economia e criar emprego. E, portanto, a posição do Sr. Primeiro-Ministro ficou clara, absolutamente cristalina. No contexto europeu, o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo do PSD e do CDS não estão lá fora no Conselho Europeu a representar os portugueses e as suas dificuldades, não.
vêm cá para dentro representar a política da Sra. Merkel de mais austeridade e de mais recessão. Senhoras e senhores deputados, usando a terminologia do dia, não nos venham dizer que com isto salvam a Europa ou a sociedade portuguesa, não. Os senhores marimbaram na Europa e trazem de lá uma bomba atómica para lançar na sociedade portuguesa. Os senhores recusaram sempre qualquer articulação dos países atacados pelos mercados para ter uma solução alternativa. Recusaram sempre qualquer outro instrumento. Tem uma única política. No final do programa da Troika, os portugueses vão estar mais pobres, a dívida pública vai estar maior e vamos ter mais de 1 milhão de desempregados. É essa a vossa política. E não posso terminar a minha intervenção, senhoras e senhores deputados, sem dizer que a posição que foi assumida pelo Partido Socialista aparece como chocante. O PS, enfim, disse que não aceitaria consagrar constitucionalmente o limite de 0,5 para o déficit, mas disse que era possível fazê-lo numa lei de valor reforçado. Senhoras e senhores deputados, das duas uma. Ou os senhores entendem que é possível colocar o limite do 0,5 do déficit numa lei e que é uma coisa para não levar a sério, uma espécie de para alemão ver, coloca-se lá, mas então isto é uma brincadeira de crianças, não é um debate político, ou então os senhores entendem que essa é mesmo a vossa política. 0,5 de déficit é eliminar o papel do Estado enquanto atuante fundamental nas políticas sociais. É eliminar o papel do Estado na capacidade de ter políticas de contraciclo, de gerar crescimento económico, de gerar emprego. Senhoras e senhores deputados, 0,5 de déficit é uma total irresponsabilidade. É condenar a sociedade portuguesa a um empobrecimento da qual não tem saída. E nós temos que sair desta armadilha. Austeridade, recessão, avolumar da dívida pública para mais austeridade e mais recessão. Este é o momento, cidadãos, forças políticas, discutirem o futuro. O precipício está no horizonte. Senhoras e senhores deputados, este é o momento de começar a auditar a dívida pública, a dívida soberana. Este é o momento de começar a renegociação, a reestruturação da dívida pública. Senão, senhoras e senhores deputados, não temos outro caminho senão a austeridade permanente. E isso é o que apenas o PSD e o CDS nos vêm aqui propor. Muito obrigada.